que é desobediência civil? Onde nasceu esse conceito? Ele funciona? E quais são as consequências para quem resolve se rebelar contra as leis? Desobediência civil é não respeitar uma lei por achar que ela não faz o menor sentido. Dito em outras palavras, é considerar que uma regra não é justa e então ninguém deveria ser obrigado a segui-la. E é possível haver uma lei injusta? A história mostra que sim. Hoje, por exemplo, parece óbvio que a escravidão no Brasil, no século XIX, era algo errado, mas ela era uma prática permitida pelo direito daquela época. Ao longo da história, tivemos vários outros casos de leis que hoje são consideradas absolutamente injustas. E foi preciso que pessoas se opusessem para que elas fossem revogadas. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre desobediência civil. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Quem criou o conceito de desobediência civil foi o filósofo americano Henry David Thoreau, no século XIX. Ele se negou a pagar os seus impostos por saber que seriam usados para financiar a guerra dos Estados Unidos contra o México. Thoreau considerava injusta a guerra contra o México, principalmente porque ele percebia que através daquela guerra a escravidão seria aumentada, o que ele considerava um enorme absurdo. Assim como ele não aceitava a guerra e nem a escravidão, que eram práticas legitimadas pelo Estado, ele escreveu um ensaio em que manifestou a ideia de que se as ações do Estado atentam contra a consciência do indivíduo, então as leis devem ser desrespeitadas. O ensaio sobre a desobediência civil foi publicado em 1849. Thoreau reflete que se as ações cometidas pelo Estado levam as pessoas a cometerem ações absurdas, a desobediência civil torna-se a única opção. A posição de Thoreau e a falta de pagamento dos impostos para a guerra fizeram com que ele fosse preso. A desobediência civil é basicamente quando um grupo de cidadãos decide desobedecer a uma determinada lei porque entende que ela produz desigualdade. A ideia dessa ação coletiva é combater alguma forma de injustiça que esteja sendo produzida pelo Estado. Como exemplos, podemos mencionar americanos que foram convocados para irem lutar na Guerra do Vietnã, mas se recusaram a ir, porque eram favoráveis à paz. Também podemos lembrar de milhares de cidadãos de países da Europa que se recusaram a revelar aos nazistas onde estavam os judeus que conseguiram se esconder durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia de desobediência civil não é um ato de vandalismo, e sim um mecanismo para promover o direito de cidadania. A desobediência civil se orienta pelo critério de não violência, ou seja, o conceito não se relaciona com a ideia de desordem. Mesmo que haja uma manifestação pública, ela deve ser pacífica. A semente da ideia de desobediência civil já estava presente desde a Grécia Antiga. E exemplo disso é a tragédia de Antígona, escrita por Sófocles. Bem resumidamente, o irmão de Antígona, chamado Polinice, havia morrido e o rei Creonte, que era tio de Antígona, proibiu que Polinice fosse sepultado porque considerou que Polinice seria um traidor. O rei Creonte queria que o corpo de Polinice ficasse apodrecendo a céu aberto e fosse devorado pelos abutres. Antígona ficou indignada com aquilo porque, segundo as tradições, se Polinice não fosse sepultado, a sua alma ficaria vagando eternamente. E ela disse que a lei de um rei não deveria estar acima das leis eternas dos deuses. Então, em um ato de desobediência, Antígona realiza os ritos funerários e enterra Polinice. O rei Creonte descobre o seu ato e sentencia que ela seja morta. Contudo, o filho de Creonte, que era primo e noivo de Antígona, se desespera ao saber disso e se mata. Em seguida, a esposa de Creonte, ao saber da morte do filho, se suicida também, porque tragédia pouca é
bobagem. A tragédia de Antígona nos traz a reflexão de que nem sempre as leis criadas por um governante são de fato justas e traz uma reflexão. Até que ponto se deve cumprir uma ordem que vá contra a consciência das pessoas? Ao longo da história também tivemos exemplos de atos de desobediência civil. Um dos exemplos foi o de Rosa Parks, uma mulher negra que foi presa por não ter cedido o seu lugar no ônibus para um homem branco se sentar. Era o ano de 1955 e havia forte segregação racial nos Estados Unidos. Os negros eram vistos como se fossem cidadãos de segunda categoria e não possuíam direitos como cidadãos brancos. Naquela época, se o ônibus estivesse cheio, os negros deveriam ceder seus lugares para os brancos se sentarem. Então, um dia, Rosa Parks se recusou a se levantar do seu lugar e por isso ela foi presa. A ação de Rosa Parks é considerada um ato de desobediência civil que gerou enorme repercussão no país. A empresa de ônibus passou a ser boicotada pela população negra, que eram os principais usuários do serviço. E isso registrou prejuízos para a empresa. A ação de Rosa Parks fortaleceu o movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos e trouxe para a cena pública nomes como Martin Luther King, líder do movimento por direitos civis que atuou para ajudar Rosa Parks e que se tornou um dos grandes nomes desse movimento. O ato de desobediência civil iniciado por Rosa Parks foi uma fagulha que deu início a um incêndio no país. O resultado é que a segregação racial nos ônibus foi proibida. O movimento ganhou força e importantes direitos para os negros foram conquistados nos Estados Unidos. Outros exemplos de desobediência civil aconteceram ao longo da história, como os protestos pacíficos conduzidos por Mahatma Gandhi contra a dominação dos britânicos na Índia. Gandhi praticou uma forma não violenta de protesto para fazer a luta pacífica pela independência da Índia. Ele pediu que o povo indiano não pagasse impostos para o Reino Unido. Ele também defendeu o boicote aos produtos importados da Inglaterra e dizia ao povo para fabricar suas próprias roupas, em vez de comprar os vestuários vendidos pelo governo britânico. Gandhi foi preso diversas vezes, totalizando um período de 6 anos de prisão. Na prisão, ele conheceu a obra do escritor russo Leon Tolstói, com quem trocou cartas. Tolstói indicou a Gandhi a leitura de ninguém mais, ninguém menos que Henry David Thoreau, levando Gandhi a descobrir as bases para a desobediência civil. Após anos de mobilizações, em 1947, a Índia conquistou a independência da Grã-Bretanha. E a desobediência civil também foi fonte de inspiração na luta por igualdade por outros líderes de direitos civis, como Nelson Mandela, na luta contra o apartheid na África do Sul. O que não quer dizer, obviamente, que todos os movimentos de desobediência civil tenham dado certo. A história é cheia de movimentos que foram esmagados e acabaram não tendo consequências práticas. Um exemplo é a greve na Alemanha Oriental em 1953, na época em que a Alemanha ainda estava dividida. Essa greve mobilizou 60 mil trabalhadores e acabou com a morte de 55 pessoas pelas mãos dos militares soviéticos, sem que nenhuma reivindicação tenha sido atendida. Ou seja, nem sempre as manifestações de desobediência civil funcionam. Além do fato de que cada pessoa pode ter o seu próprio senso de justiça. Às vezes, o que é justo para uma pessoa é injusto para outra. Como mensurar o que seria injusto para haver a desobediência à lei? Deixa aqui a reflexão para você pensar. Se você se lembrou de mais algum exemplo que poderia configurar desobediência civil, escreva nos comentários. Deixo aqui também novamente o meu convite para você se inscrever no canal. E se você está iniciando seus estudos no direito,
a minha recomendação para você evoluir mais rápido é se tornar meu aluno no curso Primeiros Passos no Direito. O curso é a opção para quem ainda está começando do zero ou ainda não está tão aprofundado nos estudos e quer ter uma base forte para entender bem o que há de mais importante sobre o direito. Como eu já disse em vários vídeos, e eu sempre repito, a base é fundamental para haver o raciocínio correto dentro do direito. Não adianta você querer saber os pontos mais avançados do direito se antes você não teve corretamente a base. Você só vai ficar viajando na maionese e não vai aprender nada como deveria. Aliás, muitos estudantes que chegam ao final do curso de direito e não conseguem passar na OAB possuem esse problema e nem sabem. Eles não deram o devido valor à base ou, infelizmente, não conseguiram essa base por uma lacuna da faculdade onde estudam. E aí agora sentem enorme dificuldade em aprender as matérias mais avançadas. E aí o resultado é que não passam na OAB. Tudo começa em uma boa base. É a partir dali que todo o resto vai se desenvolver. É como se a base fosse a raiz. Se a raiz não for forte e bem fincada, a árvore não vai se desenvolver direito. Não adianta querer pegar as folhas se antes você não tem raiz. É por isso que eu te convido a conhecer o curso Primeiros Passos no Direito. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e ver se o curso é mesmo para você. E mesmo que nesse momento, por qualquer motivo, você não puder se inscrever no curso, não tem problema. Aqui no canal eu tenho dezenas de vídeos sobre vários assuntos importantíssimos. Faça a maratona CynthiaFlix aqui no canal e tenho certeza que muitas fichas vão cair para você. Conhecer o direito abre sua cabeça e te torna um cidadão muito mais consciente sobre os deveres do Estado. Todos deveriam ter esse conhecimento. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!